Nesse vídeo eu vou falar sobre algo do tipo, se você já sentiu algo que a medicina não pôde e não consegue explicar. No meu consultório eu recebo alguns pacientes e a gente conversa, né? Depois de 15 anos de experiência, trabalhando com os mais diversos pacientes, né? Diferentes tipos de paciente, no consultório, no SUS, a gente termina tendo um faro clínico de alguns pacientes em que a gente que acredita no mundo espiritual, né? Eu sou cristão, então acredito sim no mundo espiritual. A gente termina diferenciando, né, conseguindo diferenciar se esse paciente tem um problema muito mais do ponto de vista físico, metabólico, ou se trata de alguma condição espiritual. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, o porquê algumas doenças a gente na medicina tem uma certa dificuldade de identificar, porque às vezes não é bem um processo metabólico, certo? Então, nesse vídeo você vai descobrir o porquê disso e como identificar, né? Como melhorar como despertar, né? Para um olho clínico para você falar, cara, eu acho que esse sinal aí que o Dr. Jean falou, talvez eu tenha. E aí, às vezes, o que você tem que fazer é, além de passar no seu médico de confiança, aumentar o nível de oração para, de fato, te ajudar, tudo bem? Então, você já fez os exames e ouviu que está tudo normal, né? Viu que está tudo normal, mas mesmo assim ainda sente dores, cansaço extremo ou ansiedade. E se o problema não estiver no corpo, mas em algo que a medicina tradicional não consegue explicar, né? Então hoje vamos mergulhar um pouco nessas nuances, né? E eu já vou começar falando algumas passagens bíblicas poderosas só para a gente exemplificar que sim, o mundo espiritual existe. E aí lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 28 a 32, a gente pode explorar o seguinte, os sete passos para identificar sintomas que a medicina não explica. Fique comigo até o final para participar de uma oração poderosa que também está incluso nesse vídeo aqui, tá? Que pode sim transformar a sua vida. Então assim, Mateus no capítulo 8, entre o versículo 28 a 32, tá? Diz o seguinte, que quando quando Jesus chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros, né? E eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritavam, que queres conosco, tá? Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? E a alguma distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos, né? Os demônios imploraram a Jesus, né? Se nos expulsas, tá? Manda-nos entrar naquela manada de porcos, tá? E Jesus diz, vão, tá? E eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se do precipício em direção ao mar e morreu afogado. Então, o que essa passagem quer nos dizer? Essa passagem, ela nos ensina que sim, existem problemas que vão sim além do físico, né? Aqueles dois endemoniados, eles estavam muito doentes, eles estavam ali possuídos, né? Por uma legião de demônios que se apossaram daqueles dois corpos e que, infelizmente, deixou aquelas pessoas agressivas. Elas tinham problemas mentais, problema de saúde e ninguém podia passar ali, né? E elas se machucavam, enfim. Dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um consultório, tá? Quem tem um olhar clínico / espiritual, consegue, né? Quem tem mais sensibilidade consegue enxergar um pouco
que em algumas vezes o paciente que está ali na sua frente, ele tem um problema além do mundo físico, tá? Porque na própria Bíblia, a gente que estuda um pouco mais sobre a Bíblia, né? Então assim, eu nem me apresentei no vídeo, né? Para você que chegou aqui, eu sou o Dr. Jean Carlos, eu sou médico e há mais de 15 anos eu trabalho nessa medicina brilhante que é a medicina do mundo natural. Só que com o tempo eu fui percebendo, né, que assim como diz a Bíblia, né, existe o mundo físico, tá? A alma e o mundo espiritual. E a gente entende, eu acredito que o médico do médico é Jesus Cristo. Então eu sou um cristão apaixonado por Jesus e acredito sim que existem doenças psicossomáticas, a própria medicina já sabe disso, né? Doenças psicossomáticas vêm da mente, tá? E que se instalam, que pode se instalar no corpo. Então algumas pessoas, de acordo com o que ela pensa, de acordo com o que ela fala e de acordo com o que ela age, ela pode trazer toda essa toxina metabólica, fazendo com que se instale no corpo, gerando aí diabetes, gerando várias outras doenças psicossomáticas, tá? E o mundo espiritual, ele existe, e a oração e a comunhão com Deus pode diminuir a tensão, o estresse, pode melhorar muito a saúde metabólica do organismo, desintoxicando, diminuindo as toxinas e principalmente desinflamando e fazendo um resgate metabólico, tudo bem? Então assim, Jesus, ele identificou algo que ninguém mais podia ver e trouxe libertação. Hoje eu vou te mostrar como isso pode acontecer na sua vida em 7 passos. O ideal é assim, que para você entender que sintomas que a medicina não explica, você fala, cara, será que eu estou com isso? E você aumentar o nível de oração. Primeiro, reconheça os limites da medicina tradicional. Nem todas as dores e sintomas podem ser diagnosticadas por exames ou equipamentos. A medicina é limitada, tá? É limitada ao que pode medir e ver, mas há uma dimensão além disso. Por exemplo, cansaço extremo sem causa aparente, mesmo com exames normais. 2. Observe os sintomas psicossomáticos. Estresse, ansiedade e traumas podem se manifestar como dores físicas. O que parece um problema físico pode ter origem emocional ou espiritual. Por exemplo, dor persistente nas costas ou no pescoço que não desaparece mesmo com tratamentos. 3, são 7, hein, pessoal? E a coisa só vai intensificar. Então fica até o final desse vídeo, porque no final do vídeo eu também vou fazer uma oração. É preciso falar para vocês assim, eu não sou pastor, eu sou apenas um cristão que acredita muito em Jesus e que há mais de 15 anos estuda intensamente a medicina e que nos últimos anos eu comecei a entender um pouco mais o que a gente chama de medicina da 4ª dimensão. O que é a medicina da 3ª dimensão? É aquela que você toca, vê, cheira, pede exame, é aquilo que você pode tocar, é aquilo que o médico pode ver. E medicina da 4ª dimensão? O médico não pode ver. Né? Por quê? Porque às vezes, e na maioria das vezes, você tem um paciente ali, ele está com os exames normais e ele está atormentado por um espírito. Né? Se você acredita no mundo espiritual, se você acredita em ler a Bíblia, você acredita no mundo espiritual. Então isso pode acontecer. Então o tratamento nem sempre está na mão dos médicos. Né? Às vezes o médico ele faz o que pode. Tá? A medicina da 4ª dimensão é a medicina em que Jesus entra no jogo, tá? E para isso o médico ele precisa acreditar e o paciente também. Quando o médico acredita, tá? Ele vê que os pacientes que ele atende têm uma melhora considerável. Por quê? Porque ele entrega na mão de Deus aquilo que ele não tem capacidade, que está além da medicina da 3ª dimensão. Então, quando ele está passando ali um remédio para gastrite, por exemplo, porque o paciente está com dor no estômago, tá? Ele entrega essa receita e
faz uma oração pedindo para Deus, Senhor, o remédio número 2, que é o remédio espiritual, o remédio número 3, que é o remédio para a alma, o Senhor sabe o que dá. Então Jesus entra nesse processo, principalmente se o paciente acredita, o Jesus entra nesse processo e faz a cura do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da alma e, consequentemente, essa é a receita mais completa, que é aquela carimbada por Jesus. Em momento algum, você vai deixar de ir na medicina tradicional, porque a medicina tradicional também é uma bênção de Deus, que você vai pedir, tá? É que Jesus possa passar o remédio número 2, o remédio número 3, e esses remédios não estão na farmácia, porque quem passa é Jesus. E ele sabe, de fato, qual é a real causa daquela gastrite, qual é a real causa daquele hipotiroidismo, qual é a real causa dessa diabetes, qual é a real causa dessa dor nas costas, que às vezes não é por conta de um problema físico, e sim por um problema emocional / espiritual. Entendeu o que é medicina da quarta dimensão? Então, vamos para o número 4, né? Falei agora do número 3 e agora eu vou falar do número 4. Só para falar um pouquinho, por exemplo, do número 3, tá? Insônia acompanhada de uma sensação de peso no ambiente, você tem que ficar esperto, tá? Que pode ser ali uma presença não desejada. O que você tem que fazer é ficar de joelho, orar e pedir para Deus te ajudar, tá? Porque nesse momento melatonina não vai fazer efeito e nem outras substâncias que ajudam você a dormir, tá? Você tem que tratar a causa, tá? Que é repreender espíritos malignos que às vezes tentam atrapalhar o teu sono. E o anjo da guarda é que vai ajudar nesse sentido. Número 4, preste atenção aos ciclos repetitivos. Se os sintomas vêm e vão sem explicação lógica ou pioram durante momentos de oração, isso pode indicar algo além do físico. Exemplo, dores que aparecem em certos momentos ou lugares específicos. Então, assim, você está bem, aí você vai num lugar que está carregado espiritualmente, você sai de lá mal. E às vezes você começa a orar e intensifica. O que você tem que fazer? Tá? Alguma presença espiritual que está querendo impedir que você aprofunde na oração. O que você tem que fazer? Ore mais, ore mais, ore mais e peça que Deus, de fato, intensifique para aliviar esses sintomas, e Deus vai vir e não só vai tomar a frente da sua vida, como também vai colocar anjo da guarda, tá? Espírito escalado por Jesus para formar um time defensor na tua casa e na tua vida. Amém? Beleza? Então, número 5, busque alívio espiritual. Então, se a medicina tradicional não trouxe resposta, você tem que buscar ajuda espiritual. Ajuda espiritual pode trazer discernimento e cura. Como assim, doutor Jean? Exemplo, pessoas que experimentam paz ou leveza após momento de oração. Cara, isso acontece muito, né? Às vezes, quando um paciente se abre um pouquinho, tá? Fala assim, nossa, eu acredito, né? Porque eu não vou invadindo a fé do paciente, né? Às vezes, numa consulta, o paciente fala assim, graças a Deus, tá? Aí eu começo a falar um pouquinho mais. E aí, eu falo assim, tô passando aqui essa medicação, tô passando aqui um estilo de vida para você, tá? Dieta, treino, essas coisas normais da medicina integrativa, tá? Do mundo físico em si, né? A gente, como médico, consegue melhorar isso. Mas faz o seguinte, a partir de agora, começa a meditar, começa a orar, né? Vai na igreja, você acredita em quem e tal? Em Jesus, então tamo junto. Então aí eu falo sobre a medicina da quarta dimensão, sem tentar invadir a fé de ninguém, sem tentar impor o que eu acredito, tá? Mas nunca deixando de falar sobre o meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que é o dono de tudo, é o que construiu tudo, inclusive a medicina, inclusive a ciência que existe hoje, é por conta do nosso grande Criador, Deus. E eu aqui não falo de religião, eu falo de Jesus, falo de Deus, e se você
se interessa em receber mais vídeos sobre isso, tá? Se inscreva no canal, tá? E comente o que você está achando, tá? Se você acredita, fala assim, olha, eu acredito em Jesus, e dá um like nesse vídeo, tá bom? Número 6, alinhamento de corpo, alma e espírito. Então, assim, Jesus nos ensina que somos o corpo, alma e espírito. É isso que eu acredito, é isso que eu chamo de medicina da quarta dimensão. E a cura completa só vai acontecer quando todas essas dimensões estão alinhadas. Exemplo, vamos lá. Transformações emocionais que refletem diretamente na saúde física, tá? Cara, se você está bem emocionalmente, se você está conectado com Deus, você está bem espiritualmente, isso vai refletir na sua saúde emocional, que vai refletir na sua saúde física. Seu estômago passa a funcionar melhor, a sua tireoide começa a funcionar melhor. Pessoas que tinham problema com infertilidade, quando resolve espiritualmente, emocionalmente, a tendência é que engravide, entendeu? E para terminar, que é o tópico 7, confie no poder de Jesus para revelar e curar. Então, assim, Jesus é sim o médico dos médicos, capaz de curar o que ninguém mais pode. Ele nos ensina que a verdadeira cura vai além do físico. Exemplo, doutor. Existe testemunho de cura após oração em casos de diagnóstico médico. A gente que é médico está acostumado a ver, às vezes aparece na mídia. Só que a gente que é médico vê isso mais, né? É isso, tudo bom? Então olha só, se você se identificou com algum desses passos, saiba que você não está sozinha, não está sozinho. Jesus vê o que ninguém mais vê e ele pode trazer cura e revelação para a sua vida, tá bom? Agora eu quero, tá, com toda a humildade do mundo, me colocar diante de Deus, tá? Para fazer uma oração para mim, para minha família, para você, tá? Eu creio que assim, você não precisa ser pastor para orar. Você não precisa dessa autoridade de pastor, tá? Eu respeito muito os pastores, sou amigo de vários pastores, não tenho nada contra eles, pelo contrário, são pessoas incríveis, mas assim, o que eu estou dizendo é que você não precisa ser pastor para você abençoar as pessoas, tá? Eu tenho autoridade médica, não tenho autoridade de pastor, mas como cristão eu tenho autoridade para te abençoar quando eu falo em nome de Jesus. E essa oração poderosa que eu vou fazer é pela cura e pela libertação. Então, nesse momento, eu me coloco diante do meu Mestre Jesus Cristo, meu Deus, e nesse momento eu invoco a presença de Deus na minha vida, tá? A presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu coloco a vida de todos que estão orando, que estão nesse momento ouvindo essa oração, que Deus entre na família, que Deus entra na saúde dessa pessoa que está nesse momento ouvindo, que Deus abençoe e que Deus repreenda todo laço de passarinheiro que esteja se formando, qualquer doença que esteja se formando nesse momento, eu repreendo em nome de Jesus, que caia por terra, que bata por retirada, em nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo possa te dar o alívio necessário, te dar o remédio que você precisa, te dar a cura que você precisa. Que Ele oriente o teu médico de confiança, que Ele oriente no diagnóstico certo, que Ele oriente no tratamento certo e que você possa, depois de receber essa receita do teu médico de confiança, que você possa chegar no teu quarto, se ajoelhar e apresentar essa receita para Deus e que Jesus, a partir desse momento, complete essa receita com um remédio espiritual que não está em farmácia, mas que são remédios que você de fato vai precisar e que você, a partir de hoje, através da medicina da quarta dimensão, que é quando você coloca o médico dos médicos para fazer parte da equipe, sendo o médico que vai de fato coordenar a sua terapia, não excluindo, óbvio, a terapia que a medicina tradicional, porque a medicina tradicional é divina e foi criada por Deus e é uma bênção, tá? Então, meu Senhor Deus, a gente se coloca diante de Ti nesse momento
tá? Eu quero que todas as pessoas que estão enfrentando sintomas inexplicáveis, tá? Que seja agraciado, tá? Tu és o médico dos médicos, aquele que vê além do físico e alcança o coração e o espírito das pessoas. Pai, eu oro para que o Senhor traga revelação e cura agora. Se há causas espirituais, peço que o Senhor liberte e restaure cada vida que está recebendo essa oração nesse momento. Como está escrito em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Declaramos esse descanso e cura completa na tua vida, na vida da tua família, das pessoas que você ama e também na minha, em nome de Jesus. Amém. Olha, se esse vídeo, eu chego a arrepiar aqui, tá? Se esse vídeo falou com você, comente aqui abaixo e compartilhe com 7 pessoas, tá? Porque estejam de fato precisando dessa oração. Se inscreva no canal e antes de terminar, eu quero só orar um Pai Nosso, porque é muito importante. O Espírito Santo bateu em mim aqui e falou, cara, você vai ter que orar um Pai Nosso. E eu não vou deixar de orar, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje e amanhã e para todo sempre. Meu Senhor Jesus, debaixo dessa unção, dessas palavras, dessa oração poderosa que o Senhor nos ensinou, que o Senhor alcance todas as pessoas que estão nesse momento escutando essa oração, e que essa oração chegue nas mais variadas pessoas e que transforme a vida através do teu poder, não só se conectando, tocando na saúde espiritual, na alma e também na saúde física. Em nome de Jesus Cristo, amém. Falou, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.